Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluias. Eu gostaria muito, e essa foi a minha oração nessa tarde, para que todos que estivessem aqui recebessem de Deus mesmo, de verdade. Eu falei com Deus nessa tarde e eu falava assim: Senhor, eu preciso romper nesse ano de 2026 de uma forma diferente. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: mas não é só você, é toda a minha igreja. E aí eu vejo que, senti que era uma situação muito forte que o Senhor colocava nas minhas mãos essa noite, de conduzir a igreja. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Aí onde você está, respira bem fundo, bem fundo. Relaxa, eu não sei o que você passou durante o dia todo, o que você vem passando, quais são as circunstâncias que vêm te envolvendo. Mas eu queria te pedir para que nesse instante você pudesse respirar bem fundo. Às vezes você não parou para respirar fundo ainda. Relaxasse, se acomodasse na cadeira onde você está. Respire fundo. E aí eu queria te convidar a trazer à sua memória algo que está no seu coração, que é só entre você e Deus. Uma situação que está dentro do seu coração e você fala assim: isso daqui só por um milagre. Se não for um milagre de Deus, não vai acontecer. Às vezes você colocou isso como projeto para 2020, 2019, 2014, 2013, 2010, não sei. E aí você falou assim: isso daqui é só intervenção divina, é só um milagre mesmo. É só intervenção divina. Pela minha força eu já não consigo mais, com os meus recursos eu não consigo mais. Mas se Deus chegar agora, acontece. Se Deus colocar a mão dele agora, acontece. Traz essa situação. Traz esse milagre à memória em nome de Jesus. Eu queria te convidar a trazer isso à memória. Tem situação que você fala assim: Senhor, eu não aguento mais. Porque era projeto para 2010 e nós já estamos em 2026. E ainda não aconteceu. Traz essa situação à memória. Às vezes é uma ferida. Às vezes é a cura de alguém. Às vezes é um diagnóstico que chegou de repente dentro da sua casa. Às vezes o médico chegou e falou assim: eu dou 5 anos. E já está começando a acontecer. Os 5 anos já está começando a se consumar. Mas eu queria te dizer, em nome de Jesus, que não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu queria te convidar essa noite, antes de eu começar a ministrar, que você desse liberdade para o Espírito Santo ministrar no seu coração. Porque eu comecei a falar para Deus, essa tarde eu falei assim: Deus, mas nós chegamos todas as quartas-feiras e vamos para o culto de fé e milagres, e muitas das vezes as coisas não acontecem, as coisas não rompem. Por quê? Aí o Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração, meu irmão. Sabe por quê, filha? Porque muitas das vezes você esquece da fé que eu coloquei em você e acredita no diagnóstico do médico. Você acredita que a última palavra ela vem de homens, ela não vem de Deus. Você acredita que quem entrega resultado é a circunstância que te envolve, não a fé que te move. É por isso que ainda não aconteceu.
Mas hoje, se a minha igreja der liberdade, eu vou mudar esse cenário. Vitorioso E a história não será mais a mesma. Vitorioso Aleluia. és, E aí onde você está? Jesus. Você vai declarar que você já viu o amor dele fazer milagres. Sabe por quê? Porque você é um milagre. Vitorioso és. Porque a sua vida é um milagre. Vitorioso és, Jesus. Vitorioso és. Vitorioso és, Jesus. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desisti, como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer você. Ele te sustentou. Você é o verdadeiro milagre. Nunca desisti, como fogo vem e me envolve. Ora la la ba xerianda la ba xerianda la ba. Ra la 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 ba xerianda la ba xerianda la ba xerianda la ba. Oh, aleluia, queridos. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. E Ele vai fazer milagres em nome de Jesus. Queridos, eu queria fechar nesse culto, porque nós começamos o culto falando de fé. E fechar o culto falando de fé. O Espírito Santo ministrou no meu coração essa tarde que a fé, ela é a base da vida cristã. A fé, ela é a nossa base para tudo. A gente não consegue levantar de manhã e sair da cama se a gente não tiver fé. Você pode falar assim, não, Isa, eu levanto de manhã e saio da cama e vou trabalhar porque eu tenho os meus compromissos a ser cumpridos. Eu te digo ao contrário. Se você não tiver fé, você não vai. Hoje nós precisamos ter fé para atravessar a rua, nós precisamos ter fé para ir até a padaria. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 5 minutos, você sabe? Nós não sabemos. E é por isso que a nossa base, a base do cristão, ela precisa ser a fé. Então, a fé sendo a base, para a gente conquistar, para a gente romper, para a gente ir mais além, a gente precisa de um detalhe. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, coragem. Olha para outra pessoa e fala, coragem. Sabe por que nós precisamos de coragem? Porque nós temos lutas, nós temos batalhas, nós temos dificuldades. Quem aqui não tem? Eu tenho. Todo dia. Toda hora. E nós precisamos de coragem para enfrentar essas batalhas. Nós precisamos de coragem para enfrentar essas dificuldades. Às vezes nós temos fé. Às vezes não, nós sempre temos fé. Amém, igreja? Nós temos fé. Mas se a coragem ela não vier junto com a fé, a gente não realiza. A gente não faz. Eu quero dar um exemplo bem simples e rápido. Tem algum médico aqui? Não tem. Se uma pessoa passar mal aqui agora, o que você vai deixar agir? A fé, a coragem ou o medo? O que age primeiro, instantaneamente? O medo. Dependendo da situação que a pessoa estiver, você vai falar, eu não vou chegar, eu não tenho conhecimento do que está acontecendo, não vou pôr a mão. O que a gente faz? A gente chama um bombeiro, a gente chama um médico, a gente chama uma ambulância, o SAMU, mas a gente não chega. Às vezes você tem um pouquinho de conhecimento.
Quem que trabalha na área da saúde, seja ela qual for. Quem trabalha um pouquinho na área da saúde tem uma base do que é febre, o que é pressão alta, o que é pressão baixa, o que é epilepsia. Tem. Você tem um pouquinho de conhecimento, mas se você vê a pessoa passar mal aqui, e está passando muito mal, não é uma simples dor de cabeça. Você não chega. Você não coloca a mão. Você fala assim, olha, eu até tenho um pouco de conhecimento, mas eu tenho medo. A gente não chega. E assim é com a fé e a coragem. A gente até tem fé. Mas às vezes, diante das dificuldades, diante dos desafios, o que a gente tem? Medo. A gente tem medo. Muitas das vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente diante dessas dificuldades. Muitas das vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente no meio dessas batalhas e a gente fica com medo. A gente não enfrenta, a gente não vai, a gente não rompe. A gente tem fé porque a gente acordou, a gente está vivendo, a gente está trabalhando. E às vezes a gente começa a chorar um pouco, às vezes a gente resmunga um pouco. Mas o medo, ele paralisa. O medo paralisa. Você sabe, nós sabemos, eu e você sabemos que se a gente tiver fé, a palavra de Deus fala que se a nossa fé for do tamaninho de um grão de mostarda, a gente faz muita coisa. E muitas das vezes, o medo, ele esconde essa fé. E aí, essa semana eu estava conversando com alguns irmãos e eu não posso ter esse tipo de conversa à noite, que aí eu nem durmo. E aí, o pastor mandou um vídeo para a gente de outra igreja que ele estava, a gente viu um irmão, né, pastor, muito antigo, da minha infância, aí eu conversando com o irmão, eu falei assim, nossa, Vaso, olha a fé desse homem, olha a saúde desse homem, olha o vigor desse homem. E aí, de repente, ele falou assim, e tem também fulano, cicrano, tem também a outra pessoa está viva, tal pessoa morreu, mas tal pessoa era muito firme na fé. E aí, eu comecei a trazer a memória das vezes que tinha cultos aqui na cidade, que todas as igrejas se uniam, e às vezes era lá no estádio. Quem é dessa época? Pode levantar a mão em nome de Jesus, que não vai ser revelada a sua idade. Cleito. Cleito lembra, seu avô com a sua avó sempre participando ali, né, Cleito? E chegava lá, Camila, o Espírito Santo descia e fazia milagres que às vezes muita gente aqui ainda não viu. Milagres reais. Lá, a pessoa entrava cega e saía enxergando. A pessoa entrava paralítica e saía andando. Muita gente vai olhar que vai falar assim, nossa, mas que loucura, acontecia. E nós não temos fé para isso, nós temos medo. Nós recebemos um diagnóstico do médico hoje, e falamos assim, tudo bem. Nós falamos amém para a palavra do homem e duvidamos da palavra de Deus, do que Deus pode fazer na nossa vida. E aí o Espírito Santo falando no meu coração, Isa, por isso que muitas das vezes a gente não rompe, porque a nossa fé está muito rasa. Eu quero ir mais fundo contigo, eu quero ir mais profundo com a minha igreja. Nós estamos hoje com a fé de conquistar a casa, de conquistar o carro, de conquistar bens materiais. E nós perdemos a fé de conquistar o reino dos céus. Porque essas obras, elas seriam feitas através da minha e da sua vida. Eu me lembro como se fosse ontem, quando a minha mãe recebeu o diagnóstico do meu irmão, a médica chegou e falou assim, nossa, que pena, é um menino muito novo, mas ele não vai andar mais, ele não vai falar mais, ele só vai respirar com a ajuda de aparelhos e vai se alimentar só com a ajuda de aparelhos também. Eu olhei e falei, não pode ser assim. Algo precisa ser mudado, algo precisa acontecer. O Espírito Santo vai mover e vai fazer alguma coisa. E aí ficou ali 10, 20, 30 dias. Quando saiu,
do CTI, saiu andando, saiu falando, alimentando e fazendo mais arte do que já fazia. E é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. O básico, que é a casa, que é o carro, que é a faculdade, um emprego bom, portas abertas, isso tudo Deus já tem para mim e para você. Quando você estava sendo gerado, quando eu e você, nós estávamos sendo gerados, Deus já sabia do nosso futuro. Tem um futuro brilhante para você em nome de Jesus. O material é consequência. Eu quero fazer milagre na sua vida. Eu quero fazer milagre através da sua vida. Ah, Isa, mas você não sabe a circunstância que me envolve hoje. Eu venho de uma família muito pobre, de uma família muito humilde. Ah, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. Mas Deus está olhando para o seu futuro. Nós não podemos temer, nós não podemos parar. Nós não temos o direito de olhar para trás. Porque se Ele permitiu com que eu e você chegasse até aqui, é porque Ele está com as mãos estendidas para o nosso futuro. E muitas das vezes não acontece porque nós não acreditamos. Nós deixamos o medo andar lado a lado com a nossa fé, cercando. E aí não acontece. E aí a gente chega num culto de quarta-feira, de fé, de milagre, e fala assim, a mesma coisa. Quantos cultos de quarta-feira você tem vindo e feito a mesma oração? Quantos? E foi proposital quando eu falei para você, feche os seus olhos e traz à memória um milagre que você precisa. Uma situação que você precisa da intervenção de Deus. Sabe por quê, querido? Porque se eu e você sonhamos, eu costumo falar muito isso para os meus discípulos. Se você sonhou, se você planejou, se você colocou no papel, vai acontecer. Vai acontecer. Deus está te dando o seu sonho, é só um spoiler do que Deus vai fazer na sua vida. Tem muito mais. Tem muito mais. E aí, quando Deus dá, né? Quando Deus dá uma ordem para o povo ir lá espiar aquela terra que emanava leite e mel. Os homens vão lá, todo mundo alegrinho. Eles andaram pelo deserto um tempão. Andaram pelo deserto, assim, ó, agora vai. Nós recebemos uma palavra aí que nós vamos para uma terra que emana leite e mel. E aí Josué fala, ó, vamos lá, vamos espiar essa terra. E manda os espias olhar a terra. Eles viram tudo. A fartura que tinha naquela terra. Uma fartura que eles nunca tinham visto pelo deserto. Eles conseguiram ver tudo. Inclusive os gigantes que estavam naquela terra. E aí eles voltam com a notícia. Olha, é uma terra farta, terra boa. Mas tem uma situação. E é isso que acontece comigo e com você. Nós enxergamos os nossos sonhos, nós projetamos, nós colocamos no papel. Nós sabemos que é coisa boa. Ninguém quer coisa ruim para ninguém. Ninguém planeja coisa ruim. Ninguém planeja perder um ente querido, ninguém planeja não fazer uma faculdade, ninguém planeja perder um dinheiro, ninguém planeja sair de um emprego bom, ninguém planeja a falência de uma empresa, ninguém planeja isso. Nós planejamos coisa boa, nós projetamos coisas boas. E aí a gente pega e olha e fala assim, mas tem um empecilho. Aí a gente já começa a enxergar os gigantes. Ah, o gigante. Eu até sonhei ter uma casa. Mas ninguém lá em casa teve casa própria. Todo mundo morou de aluguel. Está aqui no papel aqui, mas eu não sei se eu vou ter não, porque todo mundo lá em casa morou de aluguel. Eu até planejei ter um carro, mas eu só ganho um salário. Como que eu vou pagar o aluguel e a prestação do carro e abastecer o carro?
Eu até acho que a minha irmã pode viver mais 5 anos. Mas o doutor falou que era só 2. Então, você está entendendo que, às vezes, o nosso olhar está mais projetado para o gigante do que para o que Deus colocou na minha e na sua vida. Quando Deus coloca um sonho diante de você, é porque Ele já está fazendo. E nós precisamos ter coragem para avançar. Nós precisamos ter ousadia para ir adiante. Nós precisamos ter fé, enfrentar com bravura o gigante que vem. E sempre vai haver gigantes, queridos. Eu falo isso lá em casa para o Ricardo, ele dá risada. Eu falo, sempre vai ter empecilho, sempre vai ter gigante, sempre vai ter um problema, sempre vai ter um obstáculo, sempre vai ter uma situação. Sabe por quê? Porque você precisa gerar testemunho. Que cristão que é esse que não gera testemunho? Vai ter. E nós precisamos, com a nossa fé, erguer a nossa cabeça e falar, pode vir, gigante, porque o meu Deus é maior. Pode vir, gigante. Porque o que eu coloquei aqui no papel é muito pequeno perto do que Deus pode fazer. É só um spoiler, é só um rascunho, Wesley. O que você coloca no papel, o que você coloca no seu livro dos sonhos, o que você prega lá no seu mural de sonhos, é só um rascunho do que Deus pode fazer. É apenas um rascunho. Mas nós precisamos ter coragem. Fala comigo, coragem. Ousadia. E boca fechada também. Boca fechada é o mais importante. Porque nós falamos as coisas para quem não deve falar. Não fala não. Fica quieta. Fica quieto. Olha para a mulher que está do seu lado e fala, psst, que a mulher é muito boca de sacola. Fica quieta. Não é para contar, não é para falar. Ah, mas eu preciso externar de alguma forma. Põe um louvor bem alto lá na sua casa e começa. Ah, Jesus! Sabe aquele carro novo? É assim que faz. Você não tem que falar para sua amiga. Ah, mas a minha amiga é de Deus, então deixa a tua amiga viver o sonho dela e vive o seu. Deixa ela viver o sonho dela. Vive o seu. Quando a gente começa a falar demais do nosso sonho para o outro, a gente atrapalha o outro viver o sonho dele. Aí eu vou pedir para os meninos projetar para mim, fazendo um favor, Josué 1:9. Para a gente falar um pouquinho mais sobre coragem. Para a gente falar um pouquinho mais sobre ousadia. Para a gente falar um pouquinho mais sobre fé. Isso daqui, gente, é muito forte. E é o que todos os dias, isso é todos os dias, vocês podem chamar a Esther e perguntar para ela. Esther, seja forte e corajosa. Vai, ousada. Vai, faz. Enfrenta. Ah, mas enfrenta. Ousada. Ontem mesmo eu tive que fazer isso à noite, Camila. Mãe, mas não está muito bonito. Seja ousada. Leva suas coisas, pega o seu material, fala para sua professora, o meu é bom. O meu é melhor. Faz o negócio acontecer ao seu favor. Faz as coisas acontecer. Nós temos domínio sobre tudo. Quando nós levantamos de manhã, sabe o que o Espírito Santo declara sobre a minha e sobre a sua vida? Seja ousado, seja determinado, seja corajoso. Eu estou contigo. Eis que faço nova todas as coisas. Então aquela situação de ontem já não é mais igual. Mudou. Pode ter melhorado, mas pode ter piorado também. E se piorou, é porque Deus está refinando o teu testemunho. Deus não vai deixar eu e você dar testemunho de qualquer jeito, não, irmão. E aí, ó,
Está escrito assim: não foi eu que ordenei a vocês? Isso já é uma chamada de atenção. Seja forte e corajoso. Repete comigo: seja forte e corajoso. Não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É isso que o Espírito Santo fala para mim todas as vezes de manhã. É isso que o Espírito Santo fala para você todas as vezes de manhã. E o mais incrível de tudo é que no livro de Josué, Deus fala isso 3 vezes. Ele reafirma 3 vezes: seja forte, seja corajoso. Para mostrar para Josué a importância de ter coragem para enfrentar os desafios. Nós precisamos ter coragem, é muito importante você ter coragem. Porque se a gente for olhar a circunstância em volta, se a gente for olhar o tamanho do desafio, a gente desanima. Eu preciso pagar uma conta amanhã, mas eu não tenho dinheiro. Não olha para o dinheiro, olha para a palavra, porque ela fala também que Deus proverá. O que está acontecendo? O que está acontecendo que a gente está olhando só para o desafio? Então, eu queria te convidar a fazer um ato muito profético. Você vai pegar o seu mural, que está lá na sua casa, de planejamento, de sonhos, e vai colocar lá: seja forte e corajoso. Em todos, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E essa é uma atitude de ousadia. Nós precisamos ser mais ousados. Nós temos que ser ousados, porque em nome de Jesus, quando chegar no final do ano, vai ter tanto testemunho bom, para contar aqui dentro dessa igreja, que o culto da virada vai ser virado com testemunho do que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Ousadia, coragem. Eu não estou falando aqui que você não tem fé. E nós temos fé, sabe por quê? Porque até para levantar as mãos e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, é necessário fé. É necessário fé para a gente continuar na nossa caminhada cristã. E aí, diante dessa situação de Josué, nós podemos ver o testemunho glorioso que ele teve. Você já parou para pensar que se você tiver coragem e ousadia para enfrentar essa situação aí que você trouxe à memória agora, o testemunho glorioso que você vai ter? Eu não estou nem falando do número de almas que você vai ganhar. Que às vezes você está sentado aí, você pensou, você projetou esse sonho, você trouxe à memória esse sonho aí. Vai gerar um testemunho glorioso, sem contar nas vidas que você vai ganhar para Jesus. Porque a cada testemunho meu e seu é uma vida ganhada para Jesus. E é por isso que é difícil. É por isso que é complicado. É complicado mesmo. Tem coisa que nós semeamos, tem lágrimas que nós semeamos para o outro colher, e está tudo bem, nós não podemos ser egoístas. A tal ponto de falar: eu não vou semear isso porque é o outro que vai colher. Eu posso semear com lágrimas, sim. E eu não me importo se o que as minhas lágrimas regarem for a Camila ou as filhas dela que vai colher. O que importa é o que o reino vai ganhar com isso. É isso que importa. E aí a gente vê o testemunho glorioso de Josué, né, que foi ali como discípulo, né, e sucessor. Ele deu um testemunho. Olha para você ver, a situação que você está passando agora, a dificuldade que você está passando agora, é para gerar um testemunho tão glorioso, tão forte, a ponto de você começar a gerar discípulos para Jesus.
E os seus discípulos começar a fazer discípulos também. E fazer outros discípulos e fazer outros discípulos. Essa é a escada do reino de Jesus. É essa. Queridos, não é fácil viver no mundo de hoje. Não é fácil. Para tudo tem uma dificuldade. Para tudo. Para as coisas mais simples da vida, nós enfrentamos dificuldades. Quem não enfrenta? Do mais rico ao mais pobre. Mas há uma diferença entre cristãos. Há uma diferença muito grande. Você pode até enfrentar essa dificuldade. O que você não pode é desistir de si mesmo. O que você não tem direito é de desistir dos seus projetos. O que você não tem direito é de desistir da sua vida. O que você não tem direito é de desistir da sua família. Você não tem direito de desistir do seu casamento. Tudo é uma semente. E essas sementes são a escada para o reino. A escada para o reino é isso. Eu vou semear aqui hoje, na vida da Nívia, que ela vai colher e vai semear de novo, para outro discípulo dela semear, para outro colher, para outro colher, para outro colher, e está tudo bem, está tudo certo. E nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ousadia para isso. Às vezes nós pensamos e projetamos e planejamos deixar aqui na terra, além de um grande legado, de deixar uma grande herança. Essa semana no serviço a gente estava falando sobre herança. Uma pessoa que recebeu 3 milhões de herança, Geraldo, fiquei louca. Eu falei, Senhor, glória a Deus pela vida dessa pessoa, né? Semeia na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. E nós trabalhamos para isso. Seja pouco ou seja muito, a gente quer deixar uma herança para os nossos filhos. A gente quer deixar algo para quem vai ficar. Deixa coragem. Deixa ousadia. Não deixa algo material e terreno que pode acabar, não, irmão. Eu não penso em deixar só para a sua casa. Pense em deixar para as pessoas que trabalham junto com você, para as pessoas que estudam junto com você. Pense em deixar para os seus vizinhos. Ah, Isa, o que você está querendo dizer? Que eu tenho que comprar uma casa e deixar de herança para os meus vizinhos também? Não, não é nada disso. É o seu testemunho. O testemunho de fé, o testemunho de coragem, de ousadia que você vai dar. Essa é a melhor herança que você deixa para o outro. Essa é a melhor herança. A galerinha que é mais velha aqui recebeu uma herança muito boa, pastora, de ousadia. Era uma mulher muito ousada. Ah, mas está difícil. Ah, mas não, vamos resolver, vamos fazer, vai dar certo. Vamos para cima. Isso é só para refinar o seu testemunho, é só para refinar o meu testemunho. Eu não quero dar testemunho de qualquer jeito, não. Eu quero chegar lá do outro lado, dando testemunho de que Deus fez muito mais do que aquilo que eu pensei, que eu imaginei, que meus olhos viram ou que os meus ouvidos ouviram. É esse o testemunho que eu quero dar. Que às vezes nós estamos olhando aqui, ó, para o raso. Todo mundo tem coragem de entrar no raso. Você vai para a praia, você tem coragem de entrar no raso. E para ir para o fundo? Todo mundo tem medo. Mas essa noite, Deus nos chama a atenção para entrar para o fundo, para ir mais fundo, sem medo, para romper. E sabe esse som aí, ó? Sabe esse milagre aí, ó, que depende só de Deus? Ele fala para mim e para você hoje depende da sua coragem. Hoje depende da sua ousadia.
hoje depende só de você. Porque Ele já colocou no seu coração. Ele já está trabalhando. Ele já trabalhou. Mas muitas das vezes nós não somos corajosos para enfrentar. E nós precisamos enfrentar. Como os meninos do Arena falam, fecha a cara e vai para cima. Ah, mas se eu cair, levanta. Ah, mas se eu machucar, cura. Você só não pode morrer no meio do caminho. E Deus não vai deixar. Porque como a música fala, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante seus olhos. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. É isso. Chega de andar de cabeça baixa. Chega de andar cabisbaixo. Chega de andar desesperado. Tenha certeza de que Deus vai fazer. Tenha certeza de que Deus já fez. Tenha essa certeza. Você só precisa ter coragem para enfrentar. Enfrente isso, irmãos. Enfrente essa situação. Seja forte e corajoso. Aonde você colocar sua mão, o Senhor vai estar colocando também. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus já mandou os anjos dele lá para abençoar. Aonde você chegar com a sua carteira de trabalho, Deus já mandou os anjos dele lá. Aonde você chegar querendo assinar contrato, os anjos do Senhor já assinou na sua frente. Aonde você chegar com um sonho, Deus já trouxe a multiplicação. Aonde você chegar com um projeto, Deus já chegou com abundância. Em nome de Jesus. E na hora que a dificuldade vir, você vai olhar para ela e vai falar assim: ei, não é para a morte não, é para a glória de Deus. Ontem eu chorava, hoje eu tenho coragem. Você pode até chorar hoje, mas chega, tenha coragem, enfrenta. Ah, Isa, mas eu não tenho dinheiro. Seu pai é dono do ouro e da prata. Ah, Isa, mas eu não tenho quem indique. Você tem um pai que tem o nome acima de todo nome. Enfrenta. Vai para cima. E se ninguém for comigo, porque não é para ninguém ir mesmo. Você vai voltar e contar o testemunho. O Senhor já foi à frente. E os anjos dele estão ao seu redor, ao seu derredor. Vai embora. Vai embora. Enfrenta. Realiza. Faz acontecer. Começa a pisar sobre serpentes, escorpião. Irmã, coloca o sapatinho de fogo, começa. Sai, Satanás. Aqui não. E avança. Avança, Nívia. Avança, Tarson. Avança. Ah, tá difícil. O muro levantou uma muralha diante de mim, um gigante. O que você vai fazer? Você vai dar 12 voltas e começar a declarar. Vai cair em nome de Jesus. Eu não vou levantar um dedo. A muralha vai cair. E tem que cair. Tem que cair. E para cair precisa do quê? Coragem. Ousadia. Porque a fé você já tem. Você só está sentado aí, você já tem a fé. Coragem. Ah, mas o doutor escreveu lá. Aqui, ó. Chega lá. No consultório. Pega essa manga.
Fala para esse doutor, vou te falar uma coisa. Eu te respeito muito, que o senhor estudou para isso daqui. Mas eu tenho um Deus que não vai deixar essa doença me matar. Ousadia, coragem. Ah, mas para com esse mais. Tenha coragem. Deus quer fazer você contar testemunhos gloriosos. Deus está gerando discípulos gloriosos para você, que gere testemunho também. E para isso você precisa de coragem, porque fé você já tem. Outra coisa que eu sempre costumo falar para o Ricardo, você só precisa de coragem, porque fé você já tem. Vai para frente. Ah, Isa, mas hoje eu não acordei com fé. Liga para o seu líder. Líder, hoje eu preciso ir na sua fé. A situação é essa. Você tem fé? Teu líder tem que ter. Porque se ele falar que não tem, irmão, aí tem alguma coisa errada. Abre o coração. Nossa, mas é muito absurdo o que eu sonhei agora. Abre o coração. Vai acontecer. Líder, a situação é essa. Vai acontecer em nome de Jesus. Tenha coragem. Semeie com coragem. Semeie com ousadia. Fale com ousadia. Levante a cabeça. Enxugue a lágrima dos seus olhos. E se for para chorar também, ó, já vai lá, ora, chora, expõe para Deus a situação, levanta, coloca o pé no chão e fala assim, já aconteceu. O anjo já desceu aqui, já me abençoou. Agora eu vou embora. O anjo já passou por aqui, já fez, agora eu vou embora. O que eu não aceito, irmãos, e agora eu vou falar com ousadia, é você vir para cá, toda quarta-feira, no culto de fé e milagre, e fazer a mesma oração. É inadmissível nós saímos daqui com orações não respondidas. Mas o que falta? Coragem. Então você vai levantar daqui e vai lá assinar aquele contrato em nome de Jesus amanhã. Então você vai levantar daqui e vai lá entregar esse currículo amanhã. E chega lá igual o dono da empresa. Porque gerente gosta de quem age como dono. Então você arruma, vai bem bonito, chega igual o dono, posturado, com a palavra de Deus na mente. Pronto, já aconteceu. Você vai voltar lá no médico amanhã e vai falar para ele assim, sabe o que vai acontecer? De paciente, você vai virar meu discípulo. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. É isso. Sabe o que vai acontecer, Marielle? É você chegar e falar para o médico assim, você vai virar meu discípulo, sabe por quê? Porque você vai segurar um filho meu, nos braços ainda. Diagnóstico nenhum pode parar a gente. Palavra de homem nenhum pode te parar. Porque nós somos cristãos. Em nome de Jesus. E eu queria que essa palavra penetrasse no mais profundo do seu coração. Que você saísse daqui o mais ousado possível. Queridos, eu não sei qual que é a circunstância, mas vai cair por terra agora em nome de Jesus todo empecilho, toda dificuldade, toda falta de ousadia, toda falta de coragem, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Você vai começar a enxergar com os olhos da fé. Você vai começar a pisar na terra do seu milagre. Você vai começar a viver já o seu milagre em nome de Jesus. Que você tenha fé essa noite para você sonhar o mais alto possível em nome de Jesus, porque o Senhor quer te colocar em lugares altos. E se esse é o ano profético do Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida. Você não vai passar para o próximo
ano com esse milagre trancado dentro do seu coração, porque vai acontecer em nome de Jesus. Vai ter portas abertas, vai ter oportunidades, vai ter faculdades, vai ter empresa, vai ter saúde restaurada, família restaurada, casamento restaurado, saúde em nome de Jesus. E para fechar, eu queria fechar com uma frase, que você colocasse agora para fora, abrisse o seu coração, para esse milagre que você tanto espera acontecer, e guardasse essa frase com você. E a coragem, ela é um componente essencial para a nossa jornada de fé. Então tenha coragem. A hora que vier o medo, a hora que vier o desespero, seja ousado. Não, medo, aqui não. Eu vou enfrentar. E vou vencer. Eu vou projetar. E vou alcançar. Eu vou pisar na terra do meu milagre. Sai medo, sai da frente. Eu não tenho quem me indique, mas eu tenho um Pai lá no céu que já liberou uma legião de anjos em meu favor. Eu não tenho quem vai comigo fisicamente. As pessoas podem até achar que você está sozinho. Mas os anjos do Senhor estão aqui, ó, te cercando. Eu não tenho nada para semear hoje. Mas amanhã, Deus vai fazer algo tão grandioso, que as vasilhas vão começar a transbordar. E eu vou ter para semear na vida das pessoas a 100 por 1. Amém? E é com essa palavra que eu queria fechar a nossa noite. Tenha coragem, seja ousado, porque fé você já tem, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra, dá uma salva de palmas bem alto para Jesus, bem forte. Comece a glorificar, porque Deus vai fazer. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Se você entrou chorando, pode sair sorrindo, porque o seu milagre está te esperando lá na porta da sua casa, lá no portão. E se o milagre que você espera não estiver na sua casa, estiver no seu emprego, está lá amanhã no emprego. Não entra com o pé direito, igual o povo fala no mundo, não. Entra com fé, entra com ousadia, entra com coragem. Se você tiver que assinar algum contrato amanhã, não fica com medo, não. Assina. E se não for amanhã, pede para antecipar. Porque Deus já liberou os céus para fazer por você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.